A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Edson Chapini, eu sou pastor na Igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Nova York, na cidade de Mount Vernon. Nós vamos iniciar hoje um quadro de perguntas e respostas. Existem muitas dúvidas no coração dos cristãos e muitas vezes nós achamos que estamos fazendo tudo correto. Mas existem algumas coisas tão simples que podem nos libertar. E o quadro de hoje se chama Perdão. E a primeira pergunta é: o que é perdoar? Bom, Jesus Cristo, quando está com Pedro, e Pedro questiona sobre o que dizia na lei de perdoar aquele que te ofende ou que te magoa até 7 vezes. E Jesus Cristo diz: não, Pedro, é até 70 vezes 7. Mas o que é perdoar? Perdoar é como uma dívida que alguém contrai comigo, ou eu contraio com alguém, e a pessoa não tem como pagar essa dívida. Eu simplesmente esqueço, deixo para lá. Não vou ficar cobrando o tempo todo. Então perdoar é exatamente você tirar da sua mente, tirar do seu coração aquilo que te incomoda e que incomoda a outra pessoa. Então é muito importante nós sabermos que a finalidade do perdoar é libertar e ser liberto. A segunda pergunta é: qual a importância do perdão? E Jesus Cristo mais uma vez ensina a importância do perdão. Ele é tão importante que, num dado momento, Jesus Cristo, ao perdoar e mostrar o significado do perdão, ele evita a morte da prostituta. E todos nós conhecemos essa passagem, quando a prostituta é pega em adultério. E no cumprimento da lei, ele deveria sim apedrejá-la até a morte. Mas Jesus Cristo, em todo o seu amor, pergunta para todos aqueles que estavam prontos para apedrejar essa prostituta: aquele que nunca errou, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E todos aqueles que estavam com as pedras nas mãos, prontos para o ato do assassinato, deixam as pedras e vão embora, e Jesus Cristo se levanta e pergunta para a mulher: olha, onde estão os que iriam te condenar? Ela diz: eles se foram. Então eles não te condenaram? Pois bem, eu também não te condeno. E ele, nesse momento, perdoa a mulher e diz para ela: vai, não peques mais. Então a importância de se liberar perdão é evitar mortes, muitas mortes. A terceira pergunta é: existe pecado que não tem perdão? Sim. Biblicamente existe um pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou seja, não acreditar em Deus, não acreditar que Jesus Cristo morreu para nos salvar, não acreditar que o Santo Espírito de Deus, chamado Consolador, que habita em nós, ele habita em nós para promover a paz. Então é importante nós sabermos que quando nós não cremos em Deus, não temos fé, é a maior blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. E se a salvação é pela fé e eu não tenho fé, essa blasfêmia faz com que eu perca a salvação. A quarta pergunta é: perdoar é esquecer? Não. Perdoar não significa esquecer. Perdoar significa não sofrer com algo que alguém te fez. Ou seja, quando alguém nos magoa, nós temos uma ferida na alma. É como um machucado, é como a cicatriz de um corte, por exemplo, no teu corpo físico. No momento do corte, no momento em que você se fere, o corpo sangra
A ferida dói, porém com o tempo ela vai cicatrizando. E quando ela cicatriza por completo, ela deixa de doer. Ela não dói mais. Você não esqueceu, mas a dor já não te incomoda mais, a cicatriz não te incomoda mais. Então perdoar não significa esquecer. Perdoar significa não sofrer mais com aquela ferida, com aquela mágoa. Até porque a mágoa, ela gera em nosso corpo, na nossa alma, doenças profundas e que podem muitas vezes nos levar à morte. E a ciência prova que quase que 90% de doenças cancerígenas tomam conta do nosso corpo físico porque nós não liberamos perdão, porque nós não perdoamos. Então é um sentimento que causa morte, que causa doenças e causa morte. A quinta pergunta é: o perdão é um sentimento? Não, ele provoca um sentimento, mas ele não é um sentimento, é atitude, é uma tomada de decisão. Assim, quando eu resolvo amar alguém, é uma tomada de decisão. Eu começo a ver qualidades na pessoa e olhá-la com o meu coração, com os meus sentimentos mais puros. E perdão é a mesma coisa, é uma tomada de decisão, onde eu tenho que me lembrar das coisas que me fizeram, mas procurar tirar uma lição, tirar proveito dessa situação. E quando eu digo tirar proveito, é proveito para a alma, para que eu não sofra. Então, quando eu tomo a decisão de perdoar alguém, significa uma ação, para que aqueles sentimentos que me feriam, através de mágoas profundas, simplesmente saiam da minha vida. E a sexta e última pergunta diz: o que acontece quando não liberamos perdão? Tem uma passagem lá em Provérbios, no capítulo 17, versículo 22, que fala que um coração feliz é um bom remédio e que a amargura seca os ossos. Ou seja, quando fala em secar os ossos, é morte. Então é muito importante nós sabermos que, se não liberarmos perdão, se não conseguimos pedir perdão, nós acabamos doentes. E nós carregamos aquela pessoa que nos feriu para o resto das nossas vidas, ferindo-nos todos os dias. Então é muito importante liberar perdão, porque nós libertamos alguém e somos libertos desse alguém. E fica aqui uma lição para nós, que está em João 3,16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Então creiamos, fica aqui a nossa saudação. E se você tiver alguma dúvida, se você tiver perguntas acerca da Bíblia, qualquer assunto sobre relacionamentos, casamentos, sobre como servir a Deus na graça em Jesus Cristo, faça a sua pergunta ainda nesse vídeo mesmo, pode deixar nos seus comentários a sua pergunta, a sua dúvida, e que o Senhor Jesus seja louvado através da sua vida. Um abraço. Fiquem com Deus.